Essa aula será sobre a organização dos elementos químicos na tabela periódica. Para nós farmacêuticos, a tabela periódica deve ser vista como uma ferramenta de consulta. Então, o objetivo dessa aula vai ser vocês aprenderem a fazer a consulta dos elementos mais simples numa tabela periódica. E para isso a gente precisa entender como ela é organizada. Vejam bem, como qualquer tabela, a tabela periódica, ela é organizada em colunas e também em linhas. No caso específico da tabela periódica, cada uma dessas colunas a gente também pode chamar de família ou grupo, e existem 18 colunas. Então, observem que vai do 1 ao 18. E cada uma dessas linhas a gente também pode chamar de períodos. Observe então que existem 7 períodos na tabela periódica. A tabela periódica traz algumas informações muito objetivas: número atômico, massa atômica, o símbolo do elemento, a sua posição na tabela, etc. Existem outras informações que são relacionadas a uma extrapolação maior do raciocínio, que são exatamente as propriedades periódicas. Porque o nome periódico da tabela é porque ela é organizada de uma forma que algumas propriedades se repetem ao longo da tabela, e por isso que o nome dela é periódica, porque ela se repete ao longo de determinados períodos. Entretanto, o objetivo da aula de hoje não é estudar as propriedades periódicas, e simplesmente saber utilizá-la para obter as informações mais simples e ver como ela é organizada. Então, observem que dentro de cada uma dessas células, ou de cada um desses quadradinhos, existe um elemento químico. E tem várias informações aí dentro de cada uma dessas células. Toda a tabela decente, ela mostra o que são cada uma dessas informações através de uma legenda. Nesse caso aqui, essa tabela periódica escolheu o ferro como exemplo. Então, observe aqui dentro que esse símbolo daqui, o Fe, é o do ferro, que é o símbolo químico. Também tem o nome embaixo, configuração eletrônica aqui, né, estados de oxidação, eletronegatividade, número atômico, massa atômica. Então percebam que existem várias informações. Algumas tabelas são mais complexas, outras mais simples. Existem tabelas que só trazem, por exemplo, o símbolo químico e o número atômico do elemento. Então, vocês precisam ter habilidade suficiente para entender a nível de complexidade da tabela que vocês estão consultando e saber pegar a informação correta. Quando a tabela for muito simples, que ela trouxer só o número atômico e a massa atômica, muitas vezes não tem nem a legenda. Então, o que vocês precisam saber basicamente é o seguinte: o número menor é sempre o número atômico, enquanto o número maior será o número de massa, simplesmente por um fato. O número atômico é a quantidade de prótons que tem no núcleo do elemento. Portanto, tem que sempre ser um número fechado, um número inteiro, porque não existe meio próton. Já a massa atômica é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E aí você pode dizer: professor, mas também não existe meio nêutron, então o número também deveria dar inteiro, visto que é uma soma de números inteiros. Aí eu lhe respondo que não. O número de prótons para um elemento ele é sempre o mesmo, até porque o que define um elemento químico é seu número de prótons. Tá certo? O ferro tem número atômico 26, então número de prótons 26. Se ele tivesse 27, ele passaria a ser aqui, ó, o cobalto, tá vendo? E deixaria de ser o ferro. Pois bem, mas já a massa atômica, ela é calculada através da média ponderal da massa de vários isótopos desse elemento. Então, se a gente pegar o carbono como exemplo, existem o carbono 12, o 13 e o 14. E em percentuais diferentes na natureza. A média ponderada desses isótopos gera uma massa de 12,01 aqui, por exemplo. Esse não é o objetivo, a gente saber como isso é calculado, mas é importante que vocês saibam distinguir esses dois números. O número atômico é sempre o número menor e o número de massa é sempre o número maior. E outra coisa muito importante é vocês perceberem que a tabela periódica é organizada sempre em número crescente de número atômico. Então, se você for olhar, sempre há de forma crescente a organização dos elementos. Então, o hidrogênio tem número atômico 1, o próximo é o hélio, que tem número atômico 2, o próximo o lítio, que tem número atômico 3, o 4, o berílio, o boro 5, 6 carbonos, nitrogênio 7 e assim sucessivamente, seguindo sempre a ordem dos períodos. Outro aspecto que é importante entender
na tabela periódica é que a posição dos elementos ela diz muito sobre a sua reatividade, principalmente comparado a outro elemento. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o magnésio, vamos pegar o magnésio, o sódio e o cálcio. Elementos que estão na mesma família, eles estão aí não por acaso, mas sim porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na sua camada de valência. E é essa camada que, via de regra, faz parte das ligações químicas. Portanto, se elas são parecidas em quantidade de elétrons, isso quer dizer, então, que esses elementos também reagirão de forma semelhante. Então, observe aqui que o magnésio e o cálcio, por exemplo, estão na mesma família e bem juntos. Portanto, eles reagem de forma semelhante. Não estou dizendo que é igual, estou dizendo que é de forma semelhante. Já o sódio e o magnésio, né? O sódio também está muito próximo aqui do magnésio na tabela periódica. Entretanto, o sódio está na coluna 1 e o magnésio na 2. Isso significa dizer que eles têm número de elétrons diferentes em cada uma das suas camadas de valência. O magnésio tem 2, porque está na coluna 2, e o sódio tem um elétron porque está na coluna 1. Então, como eles têm elétrons diferentes na sua camada de valência, isso significa dizer que eles tendem a reagir de forma diferente. Então, que fique claro que se elementos que estão na mesma coluna tendem a reagir de forma semelhante porque têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, entretanto, elementos que estão no mesmo período quer dizer simplesmente que eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, mas não o mesmo número de elétrons na camada de valência, o que faz com que eles não tenham necessariamente semelhança química. Outra informação que é importante na tabela periódica é você perceber que os elementos eles estão agrupados em grandes grupos. Então, essa tabela, como ela é mais completa, ela traz vários pequenos grupos aqui, olha, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, outros metais, etc. Mas o que a gente pode perceber pela legenda é o seguinte, é que essa região aqui da tabela, que eu estou agora delimitando, olha, que é mais ou menos essa parte esquerda, daqui, o lado esquerdo da tabela, são os elementos que têm caráter metálico, tá bom? Então, a família 1 são os metais alcalinos, família 2, metais alcalinos terrosos e outros metais. Já nessa parte aqui intermediária da tabela, como se fosse uma divisão, a fronteira, existem os metalóides, né, mas também chamados de semimetais, que são elementos que têm características intermediárias entre metais e ametais, ou não metais, que são os elementos que estão aqui em roxo e em rosa. Esses elementos daqui, os da família 16, por exemplo, são chamados de calcogênios, em que os elementos da família 17 também são chamados de halogênios, e o da família 18 são os gases nobres. Então, é também importante vocês saberem esse tipo de nomenclatura, que ela não é oficial, mas ela é bastante utilizada, né, desses grandes grupos, tá certo? De metais, semimetais, ametais, saber distinguir esses elementos. E também essa nomenclatura mais específica, que é com relação à nomenclatura de uma família só. Então, por exemplo, a família 1, os metais alcalinos, família 2, metais alcalinos terrosos. Por que isso é importante? Porque na literatura científica, muitas vezes, eles não se referem a um elemento especificamente, eles se referem a elementos de um grupo, já que esses elementos reagem de maneira similar. Um excelente exemplo é lá na química orgânica. Quando vocês chegarem na química orgânica, vão ter várias reações que falam assim, olha, não são reações de halogenação. Então, quando falar em reações de halogenação, como a família 17 é a família dos halogênios, vocês também saberão então que as reações de halogenação são com flúor, cloro, bromo, iodo, antimônio e assim sucessivamente. Nesse caso específico, do exemplo da química orgânica, muito mais o flúor, o cloro, o bromo e iodo. E a última informação que vocês têm que saber até esse momento é identificar um tipo de nomenclatura que a IUPAC não recomenda. A IUPAC é a instituição mundial que dita as regras que deveriam ser seguidas pela química. Entretanto, existem, e eles tendem a evoluir nessas regras, mas existe uma regra de nomenclatura relativamente antiga que divide essa tabela em dois grandes grupos, que é o grupo A e o grupo B. O grupo A
que eu estou mostrando aí agora, ele vai aqui, olha, os metais alcalinos terrosos, pula o centro da tabela e vai para o outro lado da tabela, ele vai 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e tem também o 8A, que é o grupo dos gases nobres. E o grande grupo B é esse grupo aqui central da tabela periódica. Recomenda-se que mais não se use mais esse tipo de nomenclatura, entretanto é super comum na literatura científica. Dizer assim, por exemplo, os elementos da família 1A geram bases fortes, ou os elementos da família 7A são bastante reativos. Então, esse tipo de nomenclatura, ela ainda existe na literatura científica, então é por isso que é importante que vocês saibam identificar quando se referir à família 1A, 2A, 3A e assim sucessivamente. Para nós farmacêuticos, a família mais importante é a família A. Por quê? Porque são esses elementos que são mais comuns nos insumos farmacêuticos. E mais especificamente os elementos a partir do 4A, porque eles são muito comuns na química orgânica, e a química orgânica é a química da vida e é a química que mais interessa a nós farmacêuticos. Para esse tópico é isso, pessoal. Não deixem de resolver os exercícios.